Juliana vê a placa R7 acompanhada de uma faixa contínua dupla no pavimento. Tem a placa e no meio da pista tem aquelas duas linhas amarelas no meio da pista. De um lado vai carro, de outro lado vem carro. E a Juliana, que é um personagem qualquer, estava lá dirigindo, viu a placa, viu as duas linhas. O que essa combinação indica? Que vale apenas para caminhões? Apenas é casca de banana. Casca de banana, 90% de chance da alternativa ser errada. E é errada, não é só para caminhões. Essa sinalização, tanto a da placa quanto a do piso, do pavimento, ela vale para qualquer veículo. Que pode ultrapassar se houver espaço? Não pode. Tanto a placa quanto a linha divisória aqui proíbe. Não pode. Que a faixa é apenas decorativa? Apenas é casca de banana. Onde tem casca de banana, alternativa errada. Que a proibição de ultrapassar é tanto pela sinalização vertical, vertical é placa, quanto pela horizontal. Horizontal é a pintura no pavimento. Se você não sabia disso, anota. Falou sinalização vertical, você já sabe. É placa. E a horizontal é a pintura no piso. Fechou? Letra D de dado. Hein? Por que a sinalização horizontal, que são aquelas que estão no chão, é tão importante? Porque mostra apenas os limites de velocidade. Apenas é casca de banana. Casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. Porque serve apenas como enfeite? Apenas é casca de banana. Casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. Porque orienta o fluxo e define o espaço de cada usuário na via. Ok? Porque substitui as placas verticais? Não, não substitui. Ele complementa as placas. E não precisava colocar vertical, porque placa é um tipo de sinalização vertical. Então, quem elaborou essa questão foi redundante. Ele falou uma coisa aqui desnecessária. Seria o mesmo que eu dizer para você, sobe lá para cima, tem como subir para baixo? Não tem jeito. Então, placa é sinalização vertical, tá? Está eliminada essa aqui, a resposta é letra C. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. As placas verdes são mais usadas para quê? Placas verdes, a gente está chegando em cidades assim, até que chegando nem tanto, porque quando você chega, a placa é azul, né? Aí lá tem o nome da cidade, a placa azul. Mas quando ela é de cor verde, imagina que isso aqui é uma placa verde, ela tem o nome do local, do destino, a seta mostrando a direção e às vezes até a distância, 9 km, cidade tal, 9 km naquela direção, placa verde. Então ela indica direção, olha a setinha aqui, ó. Indica um local, no caso aqui a cidade, e a distância. Fechou, letra A. Educar não é placa verde, educar é placa educativa, ela é de cor branca, tá? Indicar serviços, serviços auxiliares são placas azuis, elas não são verdes, é de posto de combustível, serviço telefônico, hotel, por aí vai. Sinalizar pontos turísticos, ponto turístico é de cor marrom, também não é verde. Tá? É importante conhecer a sinalização pelas cores e pelo formato, tá vendo? Letra A aqui é a resposta dessa questão. Quando uma faixa de pedestres após a faixa de retenção, o que o condutor deve fazer? Só corrigir uma coisa aqui, que quem elaborou essa questão cometeu um descuido, um equívoco, que o nome disso aqui não é faixa, o nome disso aqui é linha. Linha de retenção. Eu sei porque aqui ele está se fazendo referência à sinalização que vem pintada no chão, sinalização horizontal. E o nome daqui não é faixa, é linha. Quando há uma faixa de pedestre, aqui sim é faixa de pedestre, tá certo. Após a linha de retenção, o que o condutor deve fazer? Gente, é muito simples. Tem aqui o semáforo, está vermelho, tem a faixa de pedestre, e antes da faixa de pedestre tem a linha de retenção. Você vai chegar com o seu carro e o máximo que você pode chegar é até a linha de retenção. Então, ó, há uma faixa de pedestre após a linha de retenção. Realmente, tem a linha de retenção depois a faixa de pedestre. O que o condutor deve fazer? Avançar lentamente sobre ela. Se você avançar a linha de retenção, você vai ser multado. A infração de trânsito não pode. Acelerar para passar antes do pedestre? Não, não pode.
O sinal está vermelho para você. Ó. Parar antes da faixa de pedestre? Essa é a resposta. Antes da faixa. Parar sobre a faixa de pedestre? Não, não pode parar sobre. Letra C, questão fácil. Em uma rodovia, Carla vê placa marrom com um símbolo de livro aberto e uma seta. O que isso comunica? Essa Carla aqui é um personagem fictício, tá? Pode ser qualquer motorista, vamos entender assim. A placa é essa, é um livro e uma seta. Livro lembra o que, gente? Hein? Leitura. E essa seta? Direção, né? Redução obrigatória? Não, quem obriga são as placas de regulamentação, não as placas marrons. Proibição de tráfego? Não, quem proíbe são as placas de regulamentação. Direção para a biblioteca? Biblioteca é o livro. Direção é a setinha apontando. Letra C. E área de risco são as placas de advertência, aquelas amarelas, então também não pode ser essa a resposta. Letra C é que você vai marcar aí. Uma placa verde exibindo 3 cidades com distâncias diferentes organiza o quê? Então nós temos uma placa verde, grandona, 3 cidades. Aqui 10 quilômetros, aqui 20 quilômetros e aqui 30 quilômetros. O que isso está organizando, hein? Ordem de parada, não. Ordem é coisa de placa de regulamentação. Nesse caso seria até aquela placa octogonal, né? Não é nem circular, não. Seria aquela vermelhinha escrito pare. Área escolar, aí a placa de advertência, aquela amarela. Fora, fora. Riscos, risco é placa de advertência. Sequência de destinos, ok, ao longo da rota. Sim, ó, tem 3 cidades aí que você vai encontrar para frente e as distâncias delas são essas daqui. Certíssima, letra D de dado. Antônio estaciona em local proibido. Antônio, quem que é esse Antônio? O pessoal fica curioso, quem que é esse Antônio? É um personagem qualquer. Isso aqui, colocaram esse Antônio aqui para poder popularizar, trazer para a sua realidade o entendimento da questão. Mas poderia ser aqui, um condutor qualquer estaciona em local proibido, em frente a uma esquina. Isso pode causar o quê? Apenas uma multa leve? Apenas é casca de banana, então já vou eliminar. Maior segurança? Não tem como proporcionar segurança se você estacionou dentro da esquina, né? Nenhum problema se for rápido. Nenhum é casca de banana. Dificuldade de visão para outros motoristas e risco de sinistro. Aqui ficou escondidinho, mas já vou consertar aqui. Essa é a resposta D de dado. O que pequenas distrações mostram no trânsito? Pequenas distrações que todos se distraem e tudo bem. Todos se distraem, não dá para afirmar, né? Que a gente sabe que numa hora ou outra você vai dar uma distraída ali e pode até ser. Agora, todos se distraem e tudo bem? Tudo bem dirigir de forma distraída? Não. Que só motoristas novos se distraem. Só é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. Que o celular ajuda a dirigir. Ajuda? O celular ajuda a dirigir? Ajuda, bota lá no GPS, né? Então não é o celular, é o GPS, né? Tá errado. Que segundos de descuido podem gerar grandes perigos. Concordo. Segundos, poucos segundos, você descuidando-se ali da atenção ao volante, pode resultar em grandes perigos. Concordo, a letra D de dado é a resposta. No caminho para o trabalho, Ana ignora a notificação de multa que recebeu. Quem é Ana? É uma pessoa qualquer. Colocaram Ana aqui só para fazer sentido a historinha, tá? Vamos dizer assim, uma motorista qualquer recebeu uma notificação de multa e ignorou isso. O que é ignorar? Ignorar é deixar para lá. E pensa, vejo isso depois. Isso é perigoso por quê? Olha, na verdade, no caminho para o trabalho, Ana ignora. Vamos entender que a Ana está dentro do ônibus, está sentada ali no banco do ônibus, ou então está indo para o trabalho a pé, e aí recebeu lá a notificação na carteira digital dela. Porque se ela recebe dirigindo, imagina que essa Ana aqui está dirigindo, ela nem deveria olhar o celular, né? Aí sim seria perigoso. Vamos imaginar que ela está a pé. E ela viu lá, chegou a notificação e ignorou. Deixa para lá, depois eu vejo isso. Por que isso é perigoso? Vamos ver.
Porque a multa se resolve no banco. Que banco? Banco de sentar? Não é na hora de pagar lá o banco, na hora de pagar. Nem vai no banco para pagar, paga pelo aplicativo. Ficou muito estranha essa alternativa, está fora. Porque existe prazo para cada etapa do processo. Cadê? Ela recebeu a notificação de multa. Beleza, ela tem um prazo para recorrer daquilo ali. E o recurso é uma etapa do processo. Sim, faz sentido. Mas ela deixar de observar isso não é perigoso, não. Se ela perder o prazo ali, ela não vai poder fazer o recurso dela mais, mas isso não gera perigo, não. Ficou estranho isso aqui. Porque a multa some sozinha, não tem esse negócio de some sozinha, não. Porque não precisa ser lida, a multa não precisa ser lida. Olha, não é dever da pessoa que recebe uma multa ler essa multa, não é. Então, quando fala precisa, no sentido de dever, obrigação, imposição, não existe na lei alguma coisa que obrigue. Se fosse olhar, essa aqui estaria certa. E essa aqui até faz sentido, mas não gera risco, não tem perigo, não. E aí? Questão pessimamente elaborada e o Detran quer que você marque aqui, ó, B de bola. Essa é a resposta. Ameaçar pedestres que atravessam a via ou outros veículos é uma infração de qual tipo? Como é que a gente ameaça pedestre? Botando a cabeça para fora, xingando? Não. É movimentando, projetando o seu veículo em direção a ele. Isso vale tanto quando você faz isso para pedestre quanto faz para veículos, tá? É muito comum veículos maiores se projetarem contra menores, ameaçando ele ali, fazendo uma pressão. Isso é infração de trânsito gravíssima. Não tinha como ser menos do que gravíssima. Confere? Está aí confirmada a resposta.